Primeira coluna Ponto de Vista desse ano de 2026, nessa sexta-feira, 2 de janeiro. Zé Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM. Um prazer que se renova nesse novo ano de 2026, participar desse momento em que a gente, conjuntamente aqui, e considerando as opiniões de todos e considerando o que sai na imprensa, o que dá no noticiário, né? Antigamente dizia, rapaz, deu no rádio. Deu no rádio. Deu no rádio. A gente tenta entender a mecânica dos fatos desse nosso Brasil, que é um país muito singular. Era para ser plural. Plural, exatamente. 12 horas mais 14 minutos, 15 minutos agora. Zé Antônio, o Bolsonaro acabou saindo e tendo mais um pedido de prisão domiciliar negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Muita gente diz que é uma questão humanitária. Colocar o Bolsonaro numa condição mais confortável, ele que está sofrendo com problemas de saúde. Você, na sua ótica, vê o Alexandre de Moraes como uma pessoa que não consegue enxergar essa questão humanitária? Como é que dá para avaliar isso aí? Mas o Bolsonaro tem um ódio bizarro do Jair Bolsonaro, de quem é perto do Jair Bolsonaro e do Felipe Martins. Você não vê, o Felipe Martins foi preso hoje de manhã. De novo, né? De novo, ele foi preso na prisão, tá certo? Ele estava com prisão domiciliar, foi para prisão preventiva, botaram ele numa delegacia qualquer lá da cidade onde ele mora, acho que é em Maringá, né? Porque diz que ele acessou o LinkedIn. Os advogados explicaram lá para o Alexandre de Moraes que o acesso ao LinkedIn foi dos próprios advogados por algum motivo lá que eu não lembro aqui dos detalhes. Mas é uma coisa bizarra. Esse cara foi preso por 6 meses, o Felipe Martins, porque tinha ido para os Estados Unidos. Ele provou por A mais B que não pisou lá. O próprio governo americano, através dos órgãos competentes e tal, mandou prova de que esse cara não esteve lá, mas o Alexandre de Moraes não acredita. Ele acha que o Felipe Martins foi lá e falsificou os documentos, tá certo? Pegou na mão do presidente, dos funcionários americanos e assinou por eles o diabo 4. É uma coisa bizarra, difícil de entender. Na realidade, tem gente por aí, tá certo? Não sou eu que estou dizendo, que fala que ele é sádico, psicopata e gosta de ser carrasco, alguma coisa dessa natureza aí. Ele talvez, eu pelo menos não conheço o adjetivo na língua portuguesa para qualificar, para classificar um juiz como o Alexandre de Moraes, tá certo? Ele é único. Ninguém consegue entender nada. Eu sei mais ou menos que o prazer dele, tá certo? Era de repente pegar a notícia que aconteceu com o Bolsonaro, o que aconteceu com o Clezão. O Bolsonaro apagou, disse, pronto, agora eu estou livre desse, tá certo? Era o Tom sem o Jerry. O gato sem um rato, no caso. Antônio, a gente vai estar entrando agora em 2026, no ano eleitoral, eleições gerais, 4 de outubro, dia de São Francisco, vai estar realizando aí as eleições. Dia de São Francisco? Dia 4 de outubro, né? E aí fica aquela expectativa. O que é que a gente pode esperar? O que é que ainda vai mudar no decorrer desse ano? Como é que você vê o ano de 2026 falando de política partidária? Uma coisa a gente já tem certeza, que esse governo, desde o começo, tem mostrado isso, inventou um arcabouço fiscal. Lá pelo tempo do Michel Temer foi criado o teto de gasto, que era um mecanismo relativamente bom, tá certo? Não era perfeito, como toda obra humana, mas era razoável. Aí, quando eu vi aquela história do arcabouço fiscal, foi para não funcionar. A coisa mais interessante do mundo. Quando o governo tem uma despesa que ele acha que não vai caber no orçamento, aí ele dá um jeito para dizer e termina convencendo o Congresso e sai num projeto de lei, às vezes em forma de jabuti, uma medida provisória que não tem nada a ver, aí inclui isso aí, que aquela despesa vai ficar fora do teto de gasto. Ou seja, você só pode gastar X, mas você fica gastando isso, aquilo, outro, além do X, mas não conta, tá certo? Era muito bom se a vida fosse desse jeito. Você ganha 5 mil por mês, você não pode gastar mais do que 5 mil. Aí você começa a comprar coisa além dos 5 mil e coloca numa conta que você não está tendo dinheiro para pagar e vai ficando lá, pendurado, e você vai inventando jeito depois, pedindo dinheiro emprestado para pagar aquela conta, porque você só pode gastar 5 mil.
Mas se você achar um jeito de financiar aquele outro, esse teto não funciona mais. É mais ou menos como está o governo. E o governo está vivendo de escândalo em escândalo. Nós estamos agora com o escândalo do roubo dos aposentados do INSS, que ainda vai render muito pano para as mangas, inclusive o André Mendonça, que estaria, teoricamente, no recesso do Poder Judiciário, não saiu por recesso, porque ele tem certeza que na hora que ele saiu, o pessoal que ele mandou prender, que é gente ligado aí, de alguma forma, ao partido que está no governo, vai ter algum ministro no Supremo que vai dar ordem para soltar. Um Toffoli da vida, tá certo? Um Gilmar Mendes da vida, seja lá quem for. Xandão. Quem vai ficar um tempo é o Xandão mesmo. É o Xandão. Certo? Mas parece que o Fachin vai ficar até o meio do mês, né? Como presidente, é. Aí vai deixar metade para o Alexandre de Moraes ir testando. Como é que ele vai ser? Como é que ele vai abrir o baú das maldades dele quando for presidente do Supremo Tribunal Federal? Que é o próximo, né? Pois bem, aí que ele agora é o vice-presidente. Aí tem que ver em que é que vai dar isso, porque o André Mendonça já está com medo porque o governo não queria a CPI lá do roubo dos aposentados, mas a oposição fez pressão, aí a CPI saiu. Aí o governo ia indicar um presidente ou relator, como fez com a CPI do dia 8 de janeiro, que era exatamente para não funcionar. A oposição fez uma manobra e conseguiu emplacar os dois cargos, relator e presidente. Aí o governo fez pressão, liberou emenda. Aí os partidos do Centrão que tinham membro na CPI, trocou o membro, tirou o membro que era bolsonarista e botou o membro que era lulista, do mesmo partido, que esses partidos do Centrão têm para todo gosto, tem para gato, cachorro e urubu, tá certo? Tudo que você procurar tem lá dentro, inclusive nada. Pois bem, aí o governo tem o controle para convocar o filho do Lula, não deixa. Convocar o irmão do Lula, não deixa. Convocar o não sei quem, não deixa. Já se sabe que no meio da turma que estava envolvido com essa falcatrua do roubo dos velhos, tem aquele senador, o Everton, lá do Maranhão. É Weverton. É Weverton. Eu sei que é dois V, um traçando pelo outro que chama W e é VW, né? VW. Era VW que chamava. Pois bem, no caso aí é V do diabo, tá certo? Que é dois V, um cruzando com o outro. Aí o cara já se sabe, ele é o vice-líder do governo, lá no Senado, eu acho que é, e também ele ou no Congresso Nacional todo, junto nas duas casas, e ele é também o braço direito do Alcolumbre. Já se sabe que no meio disso tem dedo do Alcolumbre. O Alcolumbre, se a negada conseguisse transformar em imagem o tanto de pirueta, de falcatrua, de coisas pouco recomendáveis que aquele homem faz, tá certo? Ia ter um terremoto no mundo inteiro, não ia ser só lá na Califórnia, ou então lá pelas Filipinas, ou então lá pela Turquia, ia ser um terremoto universal, porque ali tem a chave de um bocado de canalice inconfessável. Pois bem, então eu acho que continua de escândalo em escândalo, e o povo vai se acostumando, vai chegar a um ponto em que escândalo vai ser uma coisa tão normal, tão natural, que ninguém vai mais ligar. Como, por exemplo, essa história de comissão comissão de licitação de município, que na prática não existe, existe só o nome, mas quem escolhe quem vai ganhar é o prefeito, ou então alguém que ele indica e tal. Enfim, vai ficar tão natural, tão comum, como ficou aqui no Croatá há um tempo. Pegou de meados de 2021, logo no início da gestão anterior, que já era o atual prefeito, Ronilson Oliveira, começaram a matar gente aqui no Croatá e não aparecia quem matou. Mataram 18 no ano e meio. Ficou tão comum que ninguém ligava mais, tá certo? Quando passou assim de 7, 8, a negada nem comentava mais. É desse jeito, as coisas vão ficando naturais. Então, de escândalo em escândalo, de esculhambação em esculhambação, confusão de emenda, confusão de operação da Polícia Federal pegando dinheiro, como pegaram agora lá pelo Iguatu e tal, uma coisa em cima da outra, e chega no dia da eleição desse jeito aí, com a mesma polarização, com a mesma situação que eu falei já alguns dias atrás, que a gente vive uma situação de maniqueísmo político, ideológico, estrutural. Se você critica um, é porque é do lado do outro.
Você não tem direito de não ser de um lado nem do outro. Se você disser que o Lula é feio, é bolsonarista. Se você disser que o Bolsonaro é feio, é lulista. Ninguém tem como ser uma coisa qualquer, ninguém tem como ter autodeterminação sem ser influenciado por esse maniqueísmo irracional que tomou de conta da nação brasileira. E eu acho que a gente vai chegar na eleição, nessa mesma polarização, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, e ganha aí o que for pior. Ganho que for pior, é ótimo. Olha, são 12 horas mais 25 minutos. Então, você está falando da questão da polarização. Você vê a possibilidade de uma terceira via acontecer aqui no Brasil? Uma terceira via de mão única, tá certo, interrompida no primeiro quilômetro. Fazer como as terceiras vias que apareceram na eleição passada, a Simone Tebet tirou 4% dos votos, o Ciro Gomes tirou 3% dos votos, um cara do PCO tirou 0,025%, pronto, é isso aí. É as vias que aparecem. Parece terceira via, quarta via, quinta via, sexta via, mas é uma via interrompida na largada. Quando você mete a primeira, que vai engatar a segunda, já tem uma placa, interrompido, trânsito interrompido, pronto, acabou-se a via. A gente vê, Zé Antônio, uma situação em que a esquerda lidera todos os cenários, o presidente Lula lidera no primeiro turno, mas no segundo turno aperta, ou seja, quando junta os votos da direita, a coisa fica mais literalmente polarizada, dois pratos mesmo na balança, mostrando que a eleição de 2022 pode se repetir em um cenário muito apertado de vitória para 2026. Você acredita nisso também? É o natural que aconteça. Quando você olha no primeiro turno, o presidente Lula está melhor porque o presidente Lula, ele é um político mangueira, sombra de mangueira. Você já viu uma planta nascer debaixo de uma mangueira? Vocês estão aqui pela região da Ibiapaba, acostumados a ver pé de manga nos brejos, por aí afora, dentro das matas e tudo. Vocês já viram uma árvore, um arbusto, uma coisa qualquer, nascer debaixo de mangueira? Não nasce. O presidente Lula é um líder político com essa característica, tá certo? Ele é sozinho, é ele, depois dele é ele de novo. E eu tenho impressão, eu me lembrei de um camarada que disse isso, foi o João Marques, a respeito do doutor Egberto, que toda eleição o doutor Egberto queria ser candidato, ele disse, rapaz, depois que o Egberto morrer, ele vai deixar 10 requerimentos de candidatura assinado para depois que ele estiver morto, tá certo? Pô, o presidente Lula é desse jeito, ele não deixou crescer nada, ele agora a gente vê que parece que ele tem uma simpatia para empinar o Boulos. Pensem os senhores, o Boulos. Até o nome do cara, tá certo? É difícil, é esquisito, é estranho. É uma pipa, tá certo? Com uma chumbada pendurada. Não sai do chão de jeito nenhum um Boulos desse para ser candidato. Ele tem cara de Boulos. Ele tem o nome de Boulos e tem a cara de Boulos, o cabelo é de Boulos, a fala é de Boulos. E parece que é isso aí. Ora, se uma planta melhor não nasce debaixo de uma mangueira, tu imagina um Boulos como aquele ali. Você vê aqui, já que eu também marcando na onda do maniqueísmo, o Jair Bolsonaro produziu um bocado de liderança. Procure se lembrar aí a subida, o ímpeto, o crescimento que teve a Tereza Cristina, tá certo? A Damares Alves, que vivia vendo Jesus em cima de uma goiabeira, não sei o quê, uma coisa desse tipo aí, virou senadora do Distrito Federal. Vamos ver aqui o Tarcísio, o Bolsonaro. O Tarcísio era um carioca, o Bolsonaro botou o cara para ser candidato a governador do maior estado da União, São Paulo, e o Tarcísio ganhou a eleição lá. Tá militar, né, também. Pois também era militar. É o normal, o pessoal, encheu de militar, é assim. Se o cara vai ser presidente e ele é médico, ele enche de médico. Se ele for engenheiro, ele enche de engenheiro. Isso é natural, é onde está o ciclo de amizade dele. O cara não pode estar governando um país, ou um estado, ou um município, ou uma coisa qualquer, e sair procurando inimigo para botar. Rapaz, junta aí meus 10 piores inimigos. Aí traz os 10, vou botar para 10 ministros. Não é assim, você procura amigo. Isso faz parte. Isso é normal, é natural. Pois bem, aí você tem o Jorginho Melo lá em Santa Catarina, que também não tinha muito fôlego, não tinha muito ânimo, e virou governador, e teve vários pelo país afora que se elegeram usando a bandeira do Bolsonaro. Aquela Soraya Tronic lá para trás, ela agora cospe no prato que comeu. Mas a propaganda dela era senadora do Bolsonaro e foi eleita. Sim. Enfim, um bocado de gente aí que vicejou, que cresceu, que se projetou a partir de algum tipo de apoio do Bolsonaro. Mas o presidente Lula não tem isso, não. Ele não dá colher de chá para ninguém. Ele é só ele e acabou-se. Portanto... Mas teve o Haddad. O Haddad teve o Haddad. Vamos lá. O Haddad foi prefeito de São Paulo. Quando foi na hora da reeleição, ficou em terceiro lugar. Tá vendo como ele não cresceu?
Ele parece que andou nascendo porque alguém andou botando um espelho para botar sol lá no lugar que ele estava, debaixo da sombra da mangueira, tá certo? Depois ele foi candidato, perdeu para o Tarcísio veio lá do Rio de Janeiro, derrotou o Haddad, tá certo? E o Haddad agora está cuidando de um plano fracassado, de um tal de arcabouço. Quando eu era menino, quando você queria dizer que você estava lascado, rapaz, isso aí está só arcabouço, tá certo? Vê um beco lá caindo pelas barreiras. Rapaz, como é que tá o fulano? Rapaz, vem só arcabouço lá, tá certo? Como é que tá o fulano? Rapaz, tá na beira da morte, tá só o arcabouço. Agora, arcabouço é coisa boa. Botaram o Haddad para cuidar do arcabouço, certo? E não vai para canto nenhum. O presidente Lula, de fato, não estimulou ninguém. Ele não gosta disso. Ele gosta de brilhar sozinho. E aí, por conta disso, nós estamos falando que a direita, no primeiro turno, os candidatos, todos eles, o Lula bate. No segundo turno, qualquer um deles vai para o Lula. É pelo seguinte, que aí no primeiro turno você tem, na direita, gente que tem destaque. O próprio filho do Bolsonaro foi lançado por ele, o Flávio. Tem a Michelle, mulher do Bolsonaro, que foi preterida na escolha, mas é forte também. Você tem o Tarcísio, que é governador de São Paulo, que diz que é candidato à reeleição em São Paulo, mas ainda assim a negada gosta dele para ser candidato a presidente. Você tem o Ratinho, que também é um nome que não é muito simpático para o Brasil, do jeito que a ladroeira é grande aqui, botar um cara para ser candidato a presidente com o nome de Ratinho, tá certo? Podia pelo menos mudar e chamar de Jerry, tá certo? Aí você tem o Ronaldo Caiado, que é um homem sério. Eu acho que se pudesse escolher, pelo meu raciocínio, alguém dos nomes que estão por aí, para ser o nosso próximo presidente, para mim estaria entre Ronaldo Caiado e Tereza Cristina. O ideal era juntar os dois numa chapa só, que aí ia juntar a fome com a vontade de comer. Ela é muito articulada, tá certo? É inteligente, calada, tá certo? É uma mulher cascavel. Você não vê ela fazer rapapé, fazer confusão, mas age e tem progresso. Foi quem deu o grande impulso do agro brasileiro no período do Bolsonaro, foi o trabalho dedicado, inteligente, consistente da Tereza Cristina. E o Ronaldo Caiado tem uma experiência exitosa no governo de Minas Gerais, ele já foi... Goiás. Aliás, no governo de Goiás, ele já foi, antes, deputado federal, foi senador, ele é médico. Já foi candidato a presidente da República. Foi candidato a presidente em 89, tá certo? E ele atualmente, como governador de Goiás, ele fez um bom trabalho, acabou o roubo de fazenda, acabou o roubo de celular pelo meio da rua. Hoje em dia, bandido pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa, porque aconteceram alguns casos de assalto à fazenda, ia a polícia pelo chão, pela água, que lá nem tem mar, mas ele dava um jeito de botar dentro das águas dos rios, lancha e tal, pelejar até pegar e prender tudinho. Aí ninguém deixou de roubar. A turma só rouba, só faz coisa errada, se ele vê que a chance dele escapar é grande. Aí lá ele tem feito um bom trabalho. Portanto, é um camarada que tem comando, até o jeito de falar, de se impor e tudo, daria um excelente presidente. Se dependesse de mim, ele seria o candidato a presidente com a Tereza Cristina de vice, ou vice-versa, ela candidata a presidente com ele de vice. Eu acho que seriam as duas pessoas numa chapa para dar gosto da gente votar. Mas do jeito que está aí, tá certo? Que o jeito é escapulir da labareda e cair na brasa, escapulir da brasa e cair na labareda, tá certo? Não rola, não. Olha, gente, são 12 horas mais 32 minutos, 12h32. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas redes sociais para ver quem está acompanhando a gente aqui, registrar as participações aqui. Nesse exato momento, mandar um abraço aqui para minha amiga Tereza, que está acompanhando a gente, a Francisca Nascimento. Quem faz prefeito e governa não é o partido, é o povo que colocou o prefeito. Foi o povo. Zé Antônio, hoje não tem mais a questão do vínculo do partido, o partido ficou subliminar, na sua opinião? Aqui no partido, a Francisca Nascimento que coloca aqui. Os partidos são muito parecidos, com licença da palavra, com a devida licença poética, é quase com organização criminosa. No Brasil tá esculhambado. Aqui ninguém liga para partido, você vota nas pessoas. E aqui, por exemplo, você não se preocupa muito como é o nome do... O partido que ainda tem nome aqui, porque é um partido orgânico, embora que seja o que faz mais malinação no Brasil, é o PT. Aquele... Era PSL, o partido que o Bolsonaro foi candidato a primeira vez? Era PSL, ninguém sabia nem o que era, tinha um deputado. O Collor era o PRN. O Collor do PRN só tinha um deputado, virou
presidente. Aí provado que o que vale é o homem, é o nome do homem, não é o partido. Essa dúvida, muita gente diz que o PSDB está acabado aqui no estado do Ceará e o Ciro foi para o PSDB. Pesa isso? Porque o pessoal vai votar no Ciro, não é no PSDB. Por acaso vai ter o número 45, né? É uma consequência só. Mauro Souza está com a gente, boa tarde para você também, um forte abraço para você, feliz ano novo. Loura Pereira também está com a gente, o Pedro Marques também, Guaraciaba, o Fernando também está conosco, o Alex Souza está dizendo que vai ouvir a 91,1 a Sons um Sat. Vai lá, irmão, mas tu tá aqui com a gente. Rita Pereira, boa tarde, Ciro, feliz ano novo para você, sua família e seu Zé Antônio também. O Braguinha também está com a gente, Braguinha Souza. Pior que cuspir no prato que comeu é ter que comer no prato que cuspiu. Foi isso que a Soraya Tronic fez. A Chaguinha Souza, lá de Vajota, acompanhando a gente. Meu amigo Beto Mostra também, estou ligado no programa. Feliz ano novo para você, Zé Antônio. Givando Martins também, boa tarde, direto de São Paulo. O Sebastião Cardoso também, concordo com tudo que o Zé Antônio falou nesse exato momento. Olha, a gente viu agora pela manhã na imprensa uma matéria da Folha de São Paulo, Zé Antônio, dizendo que nada mudou nas regras eleitorais para a eleição 2025. Foi tudo de trupicão, colocando para frente, e no tempo hábil não foi feito nenhuma mudança. E pergunta-se exatamente o que é que você acha que precisaria mudar para a eleição 2026 e que não foi feito. Eu me lembro aqui de uma coisa atribuída aí, de alguma coisa dita, atribuída ao Rui Barbosa, certo? Preciso todos terem vergonha na cara e revogam-se as disposições em contrato. Bastava isso. Questão do voto impresso, ninguém vai ter, né? Não, mas também é porque a legislação eleitoral, para alterar, para valer para a eleição seguinte, tem que ser alterada até um ano antes. Mas já aconteceu aqui no Brasil de alterarem sem faltar um ano e funcionou. Há pouco tempo atrás o TSE fez isso, foi o Alexandre de Moraes. Foi o Xandão. O que foi que ele fez lá? Eu não me lembro, não. Ele fez uma coisa qualquer, ele alterou fora do prazo e ficou por isso mesmo. Aqui no Brasil, lei não vale nada. O que vale é o que os ministros do Supremo pensam. O que eles querem, eles fazem. Vai nessa linha de raciocínio. Antônio, a principal preocupação dos brasileiros, segundo pesquisa, é a segurança pública. Por que os governantes não agem exatamente em cima daquilo que o povo quer que eles ajam? É porque o crime está dentro do sistema de poder, tá certo? Aí é ruim o sujeito cortar na carne. Eu escuto gente dizer que tem pessoas que foram criadas para entrar no poder em todas as áreas, nos três poderes. Já chegou a esse ponto, já tem uma atuação orgânica. Já tem gente aí que se formou em direito para atuar a favor do crime organizado, sendo deputado federal, alguma coisa dessa natureza, prefeito e tudo mais. Chegou a esse ponto. Então, como é que você vai resolver um problema se é ele o dono e o beneficiado do problema? Mas precisa fazer o que eu disse há pouco. Todo mundo é obrigado a ter vergonha na cara, e o artigo 1º. E o 2º, revoga-se as disposições em contrário. É o que precisa no Brasil, está faltando é vergonha. 12h37, o Bolsonaro solicitou aos médicos, Antônio, para usar antidepressivos lá na prisão, onde ele está cumprindo a pena lá na Polícia Federal. Lá. O que é que ele pediu para usar? Antidepressivos. Antidepressivo. O Alexandre de Moraes vai dizer que ele está querendo usar droga. Para chegar a esse ponto, ao ponto de até se divulgar, tornar público, já que a imprensa trouxe essa informação que ele próprio pediu para fazer uso desse medicamento, é complicada a situação? Porque eu acho que o Bolsonaro, a rigor, está querendo morrer sem ver. Querendo morrer sem ver. É porque o que estão fazendo com ele, o camarada que tem o tipo de comportamento que tem o Bolsonaro, um camarada da vida ao ar livre e tal, ficar preso, eu vou te contar uma coisa. Gostava de moto, né? O cara gostava de andar de moto. Quem gosta de andar de moto, gosta por prazer. É muito parecido com o prazer de pilotar avião, é aquela sensação de liberdade de estar no ar e tal. E o cara, de repente, vendo o sol nascer quadrado, ele olhando que está preso no lugar que ele chefiava. Ele era chefe da Polícia Federal quando era presidente da República. Agora era um chefe fraco, banana, que nomeou um diretor-geral da PF e o Alexandre de Moraes botou um cabresto nele no dia que anulou a nomeação dele e ele se conformou. Foi o grande erro do Bolsonaro. Foi não provar que era presidente para o Alexandre de Moraes. Na primeira chance que ele teve,
ele mijou para trás. 12h mais 38 minutos. Antônio, a eleição também acontece aqui no estado do Ceará. A gente tem uma situação nesse momento que se encaminha, aí, segundo os analistas, para a atual chefia do Poder Executivo tentar colocar água no chope de uma campanha do Ciro Gomes, exatamente colocando o Cid para ser candidato. Sexta-feira passada você disse que não vê possibilidade de isso acontecer, mas cada vez cresce mais essa possibilidade de o Cid ser candidato ao Senado, por imposição do Elmano e do Camilo e do próprio Lula, para tentar barrar uma candidatura do Ciro ao governo do estado do Ceará. Você disse que não vê possibilidade, mas a coisa está se desenhando assim. Não, eu não vejo possibilidade. Assim, porque tem gente que fala, inclusive, do Cid ser candidato a governador. Ora, se o Cid já não queria ser candidato a nada, eu conversei com ele no dia 4 de maio de 2022. E eu aconselhei ele voltar para o governo. Porque eu disse, Cid, se você não voltar para o governo, vai ser uma bagunça grande. Está acontecendo o que eu disse a ele. Eu digo, é só quem tem como colocar a coisa nos eixos é você. Aí disse, não, mas eu não quero ser candidato. Eu digo, rapaz, você tira só um mandato e depois vai se aquietar. Ele disse, não, eu não quero mais ser candidato. Eu não sou mais candidato a nada, Zento. Daqui para frente eu não sou candidato a nada. Eu vou terminar meu mandato de senador e fim de conversa. E eu acredito muito no que ele diz. Mas suponha que ele seja candidato a senador, contrariando a própria decisão dele, que eu não acredito muito nisso. E por que é que ele vai atrapalhar? O Eduardo Girão foi candidato a senador, foi eleito senador, nem atrapalhou Atrapalhou o Eunício. a campanha Quer dizer, atrapalhou a campanha do Eunício. Nada, o que eu vejo? Ciro Gomes, a negada que vai votar no Cid, tem um bocado de petista que vai votar no Cid, terminou votando no Ciro, que é parecido e tal. Eu não vejo problema nenhum, não. Era ruim se ele fosse candidato a governador, que aí ia ter uma disputa, mas é um num cargo, outro no outro, qual é o problema? Mas aí os dois irmãos disputar o governo? Não, eu estou dizendo aí que seria complicado os dois disputarem o governo. Mas o Ciro Gomes sendo candidato a governador, como se desenha, e o Cid Gomes, nessa utopia aí do Elmano e do Camilo, sendo candidato a senador, eu não vejo nada demais. Eu não acho que isso vai atrapalhar ninguém, tá certo? Eles podem se combinar e dar tudo certinho. Naquele tempo que era o Tasso, aí do outro lado, os candidatos a senador, era aquele bichinho Eunício Pimentel. O Eunício Pimentel. Era o Eunício Pimentel. Aí era para negar de apoiar o Tasso e terminou não funcionando, tá certo? O Pimentel se elegeu. O povo não liga muito para voto de senador. Se elegeu e se acabou, né? Porque ele era um Pimentel, tá certo? É assim, o povo não liga para voto de senador. O povo valoriza mais o voto de vereador do que o de senador. É uma autoridade muito distante que aparece de 8 em 8 anos com uma conversa bonita, atrás de voto, e o povo não se interessa. Quem faz voto de senador é a tropa de cabo eleitoral nos 3, 4 últimos dias, quando dão uma pescazinha. É feito ali o voto do senador. Portanto, o Cid Gomes seria diferente, porque ele tem luz própria, tá certo? Ele tem envergadura política, mas eu não acho, ele não ia de jeito nenhum, numa campanha, ele sendo candidato a senador lá no PSB, do lado do Camilo e do Elmano, eu tenho certeza que ele não ia falar mal do irmão. Eu acho que fazer era ajudar. Esse negócio aí de querer botar ele de candidato para atrapalhar o Cid, eu acho que é um pensamento sem futuro. Se não for especulação da imprensa, de quem comenta e tal, se for uma coisa real na cabeça do Elmano e do Camilo, eles estão com besteira. Pai bacaninho. 12h42, manda um abraço para o Andrade, que está com a gente aqui também, o Antônio Jonas Ribeiro, direto de Niterói, no Rio de Janeiro, Dona Antônia Torres também acompanhando a gente, meu amigo de Carlos também, boa tarde, meu líder Zé Antônio. O Martins Orlando está dizendo, para melhorar mais é só não votar nos bolsonaristas. Pororoca Amiguinho também está deixando aqui seu cordial boa tarde. José Nilton também está com a gente aqui, dando boa tarde, acompanhando também a tribuna da Serra Grande FM. Zé Antônio, ainda em relação à eleição desse ano, 2026,
fica uma grande pergunta sobre os oportunistas que vão estar atuando também, como aconteceu na eleição de 2022, que prefeito, como por exemplo aqui de Croatá, bateu foto com um candidato, depois foi bater foto com outro candidato. A força do governo vai fazer isso acontecer. Tem gente dizendo que o Ciro Gomes vai usar o seu nome atual, a sua potência eleitoral, só para bater esteira e na hora H colocar a candidatura no colo do Roberto Cláudio. Como é que vai funcionar esse esquema aí na sua ótica? Isso aí não é plausível, de o Ciro dizer que é candidato e na hora colocar o Roberto Cláudio, porque isso vai acontecer na chegada da convenção, se fosse verdade, aconteceria na chegada da convenção, porque só faltava agora era o Ciro Gomes ser candidato e deixar para 20 dias antes da eleição inventar uma doença, então dizer que tinha morrido, tá certo? Se sumir daí e tal, para poder botar o Roberto Cláudio. Eu não acredito nisso, isso é utopia de gente utópica, tá certo? Aí, eu não vou nessa de forma nenhuma. Eu acho que o Ciro é efetivamente candidato. Ele demorou a dizer e disse porque ele é candidato, de fato. Não tem essa possibilidade de jeito nenhum. E a outra coisa, como era? Algumas pessoas questionaram, Zé Antônio, o fato de ele ter anunciado ao lado do Danilo Forte, não ao lado do Tasso Gereissati, que seria a coisa mais natural a acontecer. Você vê alguma divergência em relação a isso? Não, porque ele anunciou que era candidato a governador de lado do Tasso Gereissati no dia que se filiou no partido do Tasso Gereissati. Ele não disse categoricamente, né? Entendeu? Não disse categoricamente, mas ele ia se filiar no PSDB com um movimento daquele a troco de quê? Ali ficou dito, para quem tem raciocínio lógico, que ele era o candidato, tá certo? Foi para isso que ele foi para lá. Essa lenga-lenga durou mais de um ano. Ora ele ia para o União Brasil, ora ia para o PSDB, não ficou essa lenga-lenga? Aí, final de contas, ele escolheu um partido. Escolhe um partido para quê? Para ser candidato. Aí, o fato dele anunciar de lado do Danilo Forte, eu acho que foi estratégico. O cara tem que anunciar o nome de lado de uma pessoa forte, tá certo? E o Danilo é forte. O Danilo Forte é filho do Avelino Forte. O Avelino Forte era o cabo mais valente que tinha lá na Serra de São Francisco, na região do Itapajé, de Uruburetama. Eu acho que o Itapajé, antigamente, o nome era São Francisco de Uruburetama. Eu não sabia, não. Era, porque a Serra de Uruburetama, né? Aí eu acho que Itapajé tinha esse nome, antigamente. Era um cabo valente, se a gente falava em Avelino Forte, a gente se borrava logo. Tá, para Avelino Forte vem chegando aí, a negada já sentava num pinico, tá certo? E é um cara corajoso, ousado, eu não sei se você sabe, mas aquela fábrica não sei se era de álcool, que tinha bem aqui em Ibiapina, lá na Betânia da Ibiapina, era da família dele. Lá. Era? Era, não sei. A usina. A usina de álcool era do Avelino Forte. Pois bem, mas deixando aqui a brincadeira de lado, o Avelino Forte é um deputado atuante. Danilo, que você está aqui. Danilo Forte, que diga. É um deputado, não sei porquê, Avelino era o pai dele. É um deputado forte, aguerrido, tá certo? Do alto clero do Congresso Nacional, um camarada que tem destaque, que relata matérias importantes e tudo, é combativo. E não adiantava de nada o Cid começar pela casa dos que já são dele. Ele tinha que pegar aqueles ali que têm a simpatia, mas que ainda não estavam comprometidos. Eu acho que a escolha foi muito bem feita. Não vi ninguém criticar. Tem uma pergunta aqui interessante, Zé Antônio. A gente está perguntando aqui, se os candidatos fossem Ciro e Cid a governador, o Zé Antônio votaria em quem? Rapaz, gostei, viu, Zé Nilton? É uma coisa muito interessante, mas eu ouvi do Cid, ele me disse no dia 4 de maio de 2022 que não seria mais candidato a nada, portanto ele não vai precisar do meu voto. Saiu-se bem. Evaldo Marques está dizendo, o povo tem que agradecer Zé Antônio, que foi quem fez o Croatá. Sim, Zé Antônio, quanto à questão dos oportunistas, né, que vão ficar em cima do muro até ver a situação acontecer, como aconteceu com o Elmano em 2022. De que forma vão se comportar nesse ano de 2026? Com o Elmano, não sei nem se foi assim, porque com o Elmano o governo já era deles, era do Camilo, né? É assim. Era a Isolda. Mas era dele. A Isolda era tão dele que a confusão, o racha foi porque ele queria a Isolda e o Ciro queria o Roberto Cláudio, né? O Ciro já não queria a Isolda porque ele sabia que a Isolda não ia isoldar, tá certo? A Isolda ia camilar.
tá certo? Entendi. A Isolda tem o nome de Sela, né? Isolda Sela, e quem ia se montar na Sela era o Camilo Santana. Acabou que ficou com o Elmano do mesmo jeito, né? Pois é, ficou pior, tá certo? Ele se lembrava que quando o Camilo saiu do governo, deixou a mulher, inclusive, sendo secretária da Isolda. E a Isolda não teve direito de bulir em nada, tá certo? Ela sentou e a máquina andou e a turma que era secretária do Camilo despachava com o Camilo. Quando a Isolda chamava, eles iam lá no palácio e tal, mas o despacho era feito ou presencialmente ou por telefone com o doutor Camilo Santana. A Isolda não mandava em nada. E aí o Elmano, tá certo? Assumiu o governo com um secretariado todo escolhido pelo Camilo. Foi ele que escolheu todo mundo. Mas ele teve um direito, ele botou a primeira-dama, tá certo? Ele não trocou, não. Ele aceitou aqui, já tinha, tá certo? É a coisa mais importante que tem, cara. Com certeza. Ela passa metade do tempo com o governador. O governador almoça, janta, quase sempre com ela e dorme a noite todinha. Ele passa mais tempo na cama do que no palácio, né? Porque normalmente de noite o cara passa tipo 12 horas em casa e no palácio só passa 6, 8 horas. O cargo mais importante é a primeira-dama. Tá certo? E é dele. É dele, pronto. Pronto. 12 horas mais 50 minutos, Antônio. A gente sabe que aqui em Guaraciaba e Croatá existe uma grande demanda, uma grande cobrança por conta dessa estrada da rodovia Deputado José Maria Mello, que foi prometida pelo Camilo Santana em novembro de 2019, foi prometida também pelo governador Mano de Freitas. E muita gente diz que vai aparecer vários pais prometendo essa estrada nesse ano de 2026, mas a turma diz que não vota se não vê acontecer. Vai acontecer? Rapaz, eu estou me lembrando aqui, olhando para trás, aqui uma porrada de ano. Vou usar aqui a palavra porrada para ficar mais fácil de entender. Era lá em 1980, por aí, 80 para 81, quando o doutor Elisiário de Melo Nobre era prefeito de Guaraciaba, aí, através do Aquiles Permota, ia dar uma passada, ia sair do PMDB na época e ia para o PDS. E o presente da mudança era a estrada de asfalto de Guaraciaba para Croatá. Aí o doutor Elisiário deu a passada, se filiou no Partido dos Coronéis, e a estrada começa hoje, começa amanhã, começa hoje, começa amanhã. Aí quando foi nos últimos meses ali do ano de 1981, eu vou pronunciar com bem cuidado, pensar antes de falar para não errar, porque é data muito antiga. Quando foi nos últimos meses de 81, correu a informação que a estrada não ia sair porque o Estado não tinha dinheiro, e a estrada não estava no orçamento e tal, vira e mexe, e não ia sair. Aí, quando eu percebi que era verdade, eu fui falar com o doutor Luiz Marques. O doutor Luiz Marques foi secretário de infraestrutura do governo do César Carlos, que era lá na SOEC, mas era quem mandava nas obras do governo. Do César Carlos, do Adalto Bezerra, do Vigílio. Era um camarada muito bem formado e muito forte, principalmente no setor de obra do Estado. Aí eu fui falar com ele e ele me disse com toda clareza, não, Zé, a obra não vai sair porque não tem dinheiro. Aí eu fiz uma queixa, eu digo, doutor Luiz, não deixa um negócio desse acontecer. Eu estou falando aqui, eu trabalhei um bocado de tempo com ele, com o doutor Luiz Marques. Eu era o braço direito para fazer aquele tipo de obra do governo do Estado que os empreiteiros não queriam fazer, lá no meio das matas, na fronteira, como lá na Mata Fresca, lá na fronteira de Campos Sales com o município de Fronteira no Piauí e tal. As obras que empreiteiro não queria fazer, sobrava para mim. Eu, como funcionário do próprio governo, ia fazer por administração direta. Eu era uma pessoa da confiança dele. Aí, ele me disse que não ia sair. E eu pedi a ele, com muita veemência, que ele não deixasse acontecer isso, porque a eleição era muito difícil, o prefeito tinha ido para o lado do governo por causa dessa estrada que passava num monte de vila, um monte de localidade, tinha distrito grande no caminho, que nesse tempo só tinha 2 distritos nesse caminho, que era a Várzea e o Croatá. Betânia não era distrito, Mucambo não era distrito, Guarani não era distrito. Mas tinha muita gente, já existia muita gente na beira da estrada e tal, e que ele desse um jeito. Aí, nesse próprio dia, nesse próprio instante, as coisas quando tem que dar certo são assim. Ele, quando terminasse de conversar comigo, ia para o palácio falar com o governador, que na época era o Vigílio Távora. Aí disse, Zé, tu me espera aqui, que o governador me chamou, eu vou lá,
para ver umas coisas com ele, eu vou aproveitar. Eu tive uma ideia aqui nesse instante e vou ver se ele autoriza. Se ele autorizar, aí dá para a gente dar um jeito. Me espera aqui. Aí foi. Quando ele voltou, isso era no final da manhã, quando ele voltou, era já quase no meio da tarde. Aí ele disse, olha, eu falei com o governador e ele autorizou o DERT, que era quem cuidava de fazer estrada nesse tempo, que foi lá, foi DAER, depois foi DERT. Nesse tempo eu acho que era DERT. Ele autorizou o DERT fazer o empréstimo em dólar no BEC e a gente vai contratar uma empresa do Piauí chamada Getel, que tem uma tecnologia de fazer estrada de solo, asfalto, que é bem baratinho, e nós vamos fazer, de solo asfalto, mas vamos fazer. E foi feito de solo asfalto, começou logo nos primeiros dias do ano de 1982, que foi um ano que choveu muito pouco, 83 foi uma seca total, e a Getel fez a regularização, junta o material de cima da regularização e bota uma camada de derivado de asfalto, mistura com uma grade de disco, depois espalha, passa um rolo compactador e aí bota uma capa selante de emulsão asfáltica e joga areia em cima. Foi assim que foi feito. Mas isso foi feito em 82, tem 44 anos, vai estar inteirando agora no começo do ano, 44 anos, e ainda hoje é o mesmo piso. 45, né? Nós estamos em 26 agora. Vai inteirar 45 anos, tem razão. Exatamente. Pois é. De 82, não, 44. Foi 81 ou 82? Foi em 82 que foi botado o piso, 82. Agora são 44 anos, que vai completar, que foi feito no primeiro semestre de 82. Aí, em 98, eu consegui um capeamento com 2 centímetros de areia asfáltica, que ainda hoje está aí. Mas o piso é original, não tem no Ceará nenhuma estrada da idade dessa. 44 anos que ela está aí, tá certo? Eu fui um instrumento da vontade do povo de Croatá e Guaraciaba, que nesse tempo Guaraciaba era um município, tá certo? Para ter amizade com o doutor Luiz Marques, chegar no momento oportuno, fazer esse pedido a ele, numa hora que ele ia sair para falar com o governador, pegou o governador numa veia boa, o governador autorizou e essa estrada foi feita pela Getel. Essa empresa, eu acho que ela não existe mais, mas ela quem fazia esse tipo de piso de estrada com solo asfáltico, e o Piauí era cheio delas. Quando eu comecei a andar lá pelo ano de 86, lá pela Parnaíba e tudo, tinha muita estrada por ali com esse tipo de piso. É tanto que quando estava com 2, 3 anos que tinha botado a capa selante, que a estrada fica pretinha com a capa selante, ela começa a ficar avermelhada. Não tem poeira, tá certo? É durinha, mas ela fica avermelhada. Como a daqui andou ficando, depois de uns 4, 5 anos, que é para botar capa selante todo ano, na manutenção. E nunca boto, né? Pois bem, ela foi feita aí nessa época e eu sou muito feliz por ter sido um instrumento para isso acontecer. Tinha meu chefe, durante alguns anos, lá quando eu trabalhei no Estado, que isso dependia muito dele. Ele tinha muito prestígio com o governador, era muito respeitado. Eu cheguei lá numa hora que ele ia sair para falar com o governador. Ele estava numa veia boa, que ele também é zangado, que é danado, é igual a cerveja quente. Aí pegou o governador numa veia boa e deu tudo certinho. E essa empresa que fazia isso bem baratinho, que essa tecnologia foi desenvolvida pelos franceses, que eles usaram muito esse tipo de asfalto no norte da África na década de 1950. E foi feito aqui esse solo asfalto, ainda hoje está aí. Pois bem, aí o doutor Camilo Santana, nos últimos dias do mês de novembro de 2019, ele disse que ia fazer uma recuperação total, ia alargar ponte, e ainda ia começar naquele ano. Ele disse isso de 2 vezes. Disse num primeiro programa, aí alguém perguntou quando era que começava, ele disse que respondia no programa seguinte, que ele fazia aquela live. Quando foi no programa seguinte, ele confirmou que faria ainda, ia começar a estrada ainda naquele ano. E já estava chegando em dezembro de 19. 19, exatamente. Tá certo? 6 anos depois, ele continua por mentiroso, né? Ele ainda teve 3 anos de governo. Foi. Pois é, ainda teve 3 anos de governo. Não fez porque não se lembrou de honrar a palavra dele. E eu andei cobrando quando foi no ano de 22, quando foi lançado candidato a governador.
que teve a convenção do Roberto Cláudio, que o meu partido era o PDT, o Roberto Cláudio o candidato, mas como o prefeito de Croatá, que é o mesmo de hoje, todo mundo soube aqui que ele ia votar no Roberto Cláudio, ele foi para a convenção com o vice-prefeito e tudo, que era do PSB, que ele votou no Denis Bezerra, que era do PSB, e votou no Cláudio Pinho, que era do PSB também, era? PSDB. Não, era do PDT, o Cláudio Pinho. Tem razão. Era o Cláudio Pinho do PDT, mas tudo ia apoiar lá o Roberto Cláudio e ele foi. Como ele foi, eu não fui. Aí, a convenção do PT aconteceu no dia 30 de julho, era um sábado, dia 31 foi domingo, segunda-feira, 1º de agosto. Eu cheguei lá com a senadora Augusta Brito, que nesse tempo era só deputada, e falei com o Camilo e falei com o Elmano e ficamos certos para votar nele. Aí o prefeito aqui mudou de ideia quando foi no dia 15 de agosto, ele foi. Eu fui no dia 1º, ele foi no dia 15. Mas para onde eu vou, ele vai. Chega depois, mas chega. Depois todo mundo sabe aqui que meu apoio político, minha parceria política aqui era com o Gadiel e a Augusta. Aí ele foi e se encostou lá também, tá certo? Onde eu chego, ele chega e faz como água de enchente, vai invadindo, tá certo? E o cisquinho que tá por ali, ele bota para fora. Mas tá aí. A história dessa estrada é essa aí. 13 horas em pontos, Antônio. Algo mais que você queira colocar na ponto de vista? Primeira deste ano de 2026. 2 de janeiro. 2 de janeiro. Mas é isso. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe todos nós. E bote nessa eleição de 2026 político que tenha pelo menos vergonha numa banda da cara. Para não acabar o óleo de peroba de Antônio de Lungo. Acaba nunca aquele ali.